porque o autoconhecimento melhora o seu desenho. Então, hoje a gente vai falar realmente sobre autoconhecimento e desenho, conectado uma coisa com a outra, a gente vai poder compreender esse universo e por que uma coisa acelera a outra e de que forma o seu desenho pode ser beneficiado por um processo de autoconhecimento. Então, o que acontece? A nossa atividade de desenho, não é muito comum a gente vincular uma atividade de desenho ao autoconhecimento, concorda comigo? Né? Quando a gente digita lá no Google, curso de desenho, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar cursos, desenho realista, desenho da figura humana, aprenda a desenhar partes do corpo, aprenda a desenhar rosto, olho, enfim, para você poder trabalhar a sua técnica de desenho, enfim. E o que acontece? Então, mas por que eu estou falando esse tema? Então, assim, ó, gente, existe uma forma de você tratar o desenho, certo? O seu desenho como uma atividade mecânica, motora, técnica. E ele tem um bom montante disso, sim, não nego, não é para a gente... Ninguém está aqui fazendo nenhuma apologia contra técnicas, de forma alguma. A gente vai entender, inclusive, como que a técnica pode ser muito melhor assimilada. E existe, então, por um lado, você tratar isso de forma separada. Minha técnica de desenho, eu vou tratar ela como uma coisa motor, que eu tenho só segurar o lápis de tal forma, entender como que faz o sombreado e tal. Mas existe uma outra forma também de você tratar isso, a sua atividade de desenho, o seu progresso no desenho, o seu desenvolvimento no desenho, como uma atividade integrada. O que é uma atividade integrada, Caliane? Uma atividade integrada é uma atividade que integra, mesmo que engloba, a sua percepção, por exemplo, motora, também a sua percepção corporal, a sua percepção emocional, mental, espiritual. Você se perceber inteiramente enquanto você faz a atividade. Até porque muitas coisas que a gente desenvolve no desenho, a gente desenvolve por causa de uma ou outra percepção. E, na verdade, é uma soma, realmente. A gente vai entender já melhor isso. Então, assim, quando a gente trata a técnica, né, e o desenho como uma atividade estritamente mecânica, a gente perde uma série de outras coisas, de outros elementos, que, na verdade, ajudam você a se expressar, poderiam te ajudar a você se expressar melhor nos seus trabalhos e no seu desenho, certo? Então, vamos compreender isso e como que isso pode se dar praticamente mesmo, né? Mas é importante dizer que isso não tem nada a ver com você ficar fazendo uma compreensão mental sobre as coisas e não ir para a prática. O nosso trabalho de desenho requer prática, requer atividade. Hoje, inclusive, a gente vai até conversar um pouco sobre isso e vamos ver um pouquinho como seria essa mão na massa, vamos conversar sobre isso, certo? Para justamente, a gente sabe que desenhar é uma atividade que leva um tanto de tempo, mas a gente consegue aqui abordar alguns temas assim, demonstrar um pouco para vocês também. Então, mais é importante você saber, na hora que você for para o seu desenho, como que você leva esse conhecimento que a gente está falando aqui. Algumas pessoas, quando elas se deparam com o meu método, ficam assim, realmente, a técnica não é importante. Entendi, Cariano, o seu método é sem técnica. Não, isso não é verdade. É um tipo de técnica, mas é uma técnica que busca fazer tudo isso de uma forma integrada. A forma como normalmente a gente usa a nossa percepção, concorda comigo, né? Você vai desenhar, você vai fazer arte, a sua ferramenta, gente, a ferramenta importante demais para o artista ou a artista, enfim, independente da arte que você faz, eu diria que acho que a ferramenta mais importante de todo ser humano é a sua percepção. A sua percepção, como você percebe o mundo mesmo.